Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Elton dos Santos Pinto, e baseada no livro de Jó, com o título A Soberania de Deus e as Adversidades Humanas. Mas antes, eu não poderia deixar de pedir a vocês para se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botão aqui embaixo onde está escrito Inscreva-se. Se estiver aí no seu celular ou no seu computador, no seu tablet escrito Inscreva-se, é porque você ainda não se inscreveu. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe, porque toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 12 e que traz o título O Arrependimento de Jó, e que tem o texto base em Jó, no capítulo 42, onde estaremos lendo apenas Jó, do 42, do versículo 3 ao versículo 6, para a nossa introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Bem, amigos e irmãos, o objetivo da lição desta semana é o de podermos entender a atitude de humildade de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos e também arrepender-se das dúvidas quanto aos sentimentos divinos. Nós veremos aqui na lição de hoje que Jó, apesar de ser aí um homem íntegro, ele não tinha aprendido coisas importantes ainda sobre Deus. E principalmente sobre as questões relacionadas aos atributos divinos. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aos nossos queridos irmãos e amigos que têm aí nos enviado para nós mensagens de todo o Brasil e algumas partes também do exterior. Não somente da área aqui da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero aqui mandar o meu abraço para a Rosa Maria. Ela é membro da Igreja Batista no bairro Matadouro, em Itaperuna. Um abraço aqui também eu mando para o pastor Fagner Dias e para todos os irmãos daquela querida e amada igreja. Eu cumprimento aqui, neste momento, Alessandra Bastos. A Alessandra é membro da Igreja Batista dos Pilões, que fica em Três Rios. O abraço agora vai para Areli do Couto Alves, da Primeira Igreja Batista em Quitandinha, em Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Eu cumprimento também Eliane Santos, a Maria Nessi e a Damares Alvarenga, que sempre estão aqui ligadas também no nosso canal. Quando você mandar aqui o seu recadinho, aqui embaixo, não se esqueça de colocar de onde você é, de qual igreja você pertence e também de se inscrever aqui no nosso canal se você ainda
não estiver inscrito. Nós chegamos, irmãos, na penúltima lição desta revista aqui, tão maravilhosa, né, nesses estudos que tivemos sobre Jó. E na lição de hoje, nós veremos que a história de Jó é um relato profundo sobre a fé, sobre o sofrimento e a restauração. Ele enfrentou perdas, inclusive devastadoras, em sua vida pessoal. Também perdas na sua vida familiar e também perdas na vida financeira. Diante de tamanha dor, Jó ele questionou a justiça e os propósitos de Deus. Entretanto, ao ouvir a voz do Senhor, ele é confrontado com a soberania e a grandeza divina. Nos capítulos 38, 39 e 40, nós podemos ver como Deus expôs a Jó a sua onipotência na criação e também a sapiência divina em preservá-la. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender essa dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com aquilo que Deus criou. Deus tem alguns atributos e Jó, ele necessitava conhecê-los. E a gente faz aqui uma pergunta: e o que são atributos? Os atributos de Deus são as qualidades, são as características que definem a natureza divina. E são importantes para que possamos entender quem Deus é e como ele age no mundo e também como ele age conosco. Estes atributos, eles podem ser divididos em dois grupos, que são os grupos principais, não é? Atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. E veremos sobre eles adiante. Quando Jó, ele entende isto, ele se convence de que seus próprios questionamentos eram injustos. Ele não seria capaz de fazer o que Deus fez. Então, com que direito Jó estava criticando os caminhos divinos? Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, aquele animal, não é? Como se comportaria ele diante do Criador? Dessas criaturas, o Leviatã, por exemplo. Deste capítulo 42, o final do livro é composto em partes de poesia e em partes de prosa. E neste momento, Jó percebe o quanto suas palavras e pensamentos eram limitados. E com humildade, ele vai reconhecer a sua ignorância. Esse arrependimento de Jó marca um ponto de transformação profunda em sua jornada espiritual, levando o patriarca a um verdadeiro encontro com Deus. Nessa lição, nós veremos como a humildade e o arrependimento sincero daquele homem abriram as portas para a restauração e também as bênçãos que Deus tinha reservado para a vida dele. Sua história nos ensina que, mesmo em meio às adversidades, é especial manter a fé e a confiança em Deus. Então, é o arrependimento de Jó, e é sobre este tema que nós estaremos estudando a partir de agora. E desta maneira, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título Jó reconhece sua ignorância. Jó reconhece sua ignorância. Vai do versículo 1 ao 3 do capítulo 42. Neste tópico nós veremos que Jó, ele servia a Deus com todo o seu coração. E a prova disso é que o próprio Senhor o chamou de íntegro. Porém, o patriarca ele precisava conhecer algumas coisas
que são extremamente importantes e essenciais ao crente, a saber, os atributos de Deus. Ao ouvir as palavras que Deus emitiu para ele, Jó admitiu que falou sobre coisas que ele não compreendia, coisas maravilhosas demais, como diz o texto. Em Salmos 145, 17, registra que justo é o Senhor em todos os seus caminhos, que ele é benigno em todas as suas obras. Isso quer dizer, irmãos, que tem coisas que o Senhor não pode de maneira alguma praticar, porque senão fugirá à sua natureza. Em Números, no capítulo 23, no versículo 19, declara que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Então, dessa forma, é importante aqui conhecer, então, a natureza de Deus, que são os seus atributos. E importantes são para que possamos entender quem ele é e como ele age no mundo. Como eu disse inicialmente, esses atributos podem ser divididos em dois grupos principais. Atributos que são incomunicáveis, só pertencem a Deus. E atributos comunicáveis que Deus deixa que o homem ele possa compartilhar com ele. Os atributos incomunicáveis são a onipotência, Deus é todo-poderoso, capaz de fazer tudo o que for da sua vontade. A onipresença é o outro atributo incomunicável. Deus conhece tudo, passado, presente, futuro. O terceiro, que a gente pode aqui evidenciar, é a onipresença. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, ou todos os lugares estão ao mesmo tempo na presença de Deus. Em quarto lugar, a eternidade. Deus não tem começo nem fim, ele existe para sempre. Em quinto lugar, a gente pode falar sobre a imutabilidade. Deus não muda, é sempre o mesmo em sua natureza e caráter. Em sexto lugar, a gente fala sobre a infinitude de Deus. Deus é infinito, sem limites em sua existência e poder. E sétimo, a autossuficiência. Só Deus não precisa de nada. Ele é completo em si mesmo. Em oitavo lugar, a soberania. Deus tem um controle sobre tudo. Tudo que existe e tudo que acontece. Em nono lugar, a gente vê a perfeição de Deus. Ele é perfeito em todas as suas qualidades e características. A gente também tem aí os atributos que são comunicáveis. O amor. Deus ama seus filhos e tem amor por toda a criatura. Se Deus é amor, ele não pode ser ódio. Deus é bom. Deus, ele é bom e faz bem a todas as coisas. Ele então não pode ser mal, nem produzir o mal. Deus é misericórdia. Deus tem compaixão pelos que sofrem e os ajuda. Em quarto lugar, santidade. Deus ele é separado de todo o pecado. Ele é puro. A verdade. Deus é verdadeiro em tudo o que diz e faz. Deus ele é sabedoria. Deus é sábio e tem conhecimento de todas as coisas. Deus é graça. Deus dá o que não merecemos, mostrando a sua bondade e o seu amor. Deus também, ele é justiça. Deus é justo e age de acordo com a verdade. Então, irmãos, esses atributos relacionam-se estreitamente com a santidade de Deus. Deus não pode ser diferente disso aí. A sua santidade é a régua pela qual aí Deus ele não pode ser medido e orienta os homens a se ajustarem. Quando Jó entende tudo isso, ele percebe que tentou entender os mistérios divinos com uma visão bem limitada e humana.
A experiência, ela transforma então a sua percepção de Deus, levando Jó a uma declaração de humildade e rendição. Como diz o texto, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Em Jó 42:5. Aqui, a voz de Deus desperta a consciência de Jó para a realidade da sua pequenez diante da grandeza divina. Ele compreende que, em sua dor, ele ultrapassou os limites. Ele ultrapassou esses limites quando ele questionou a justiça de Deus. E por isso ele se humilha em contrição e arrependimento. Este reconhecimento do patriarca, ele é significativo. Jó aceita plenamente a soberania de Deus, confessando desta maneira: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, como está escrito em Jó 42:2. Assim como Jó, nós precisamos também reconhecer que nem tudo está ao nosso alcance compreender. Mesmo procurando de maneira de conhecimento deste mundo. A Bíblia, ela nos lembra que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, como está registrado em Isaías 55:9. Também nos diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas aquelas que são reveladas, elas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Assim, está registrado lá em Deuteronômio 29, no versículo também 29. Muitas vezes, nós queremos respostas imediatas para os nossos sofrimentos. Mas é preciso confiar que Deus, ele sabe o que é melhor para nós. O exemplo de Jó nos ensina a sermos honestos sobre as nossas limitações e também reconhecer as nossas fraquezas e permitir que Deus haja com a sua sabedoria infinita em nossas vidas. E dessa forma, chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título O Arrependimento de Jó. O arrependimento de Jó. Está no capítulo 42 do livro do Patriarca, dos versículos 4 até o versículo 6. Neste tópico nós veremos que, depois de entender sobre quem é Deus, e a partir da compreensão dos atributos divinos, como falamos no último tópico, o patriarca ele cai em si e passa a entender as coisas pela ótica de Deus, e não a partir do seu achismo. O teólogo americano Albert Barnes, em suas notas sobre o Antigo Testamento, ele comenta que Jó, ele realmente disse o que não entendia. Deus demonstrou para ele coisas maravilhosas, inclusive demais, para que o patriarca pudesse entender. Coisas que ele não conhecia. Quando ele pediu o ensinamento de Deus sobre o que estava acontecendo ali com ele. Em Jó 42, do versículo 4 até o versículo 6, descreve a reação de Jó após a intervenção de Deus. Primeiro, ele reconhece a grandiosidade e o poder do Senhor. E depois, ele se arrepende daquilo que ele tinha proferido lá no início do livro. Especialmente daquelas coisas que ele questionava quanto à justiça de Deus. Jó passa de um estado de dúvida e questionamento para um estado de humildade e também admiração diante da majestade divina. Então Jó, ele vai mencionar aqui que ele se arrepende no pó
e na cinza. E é bom a gente entender o que isso quer dizer. É uma imagem que remete às palavras de Abraão ao suplicar a Deus em Gênesis 18, 27. Esse versículo ele ocorre no contexto da intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra. Abraão, ao reconhecer a sua fraqueza humana, ou a fraqueza de toda a humanidade, ele ora por aqueles que serão punidos por seus pecados. A expressão pó e cinza é uma referência à natureza perecível do ser humano. No Antigo Testamento, quando a gente lê sobre as cinzas, elas eram usadas como um símbolo de arrependimento e de reconhecer a fraqueza humana na presença de Deus. Como aconteceu com Davi, lembram disso? Assim como Abraão, Jó, ele vai assumir aqui uma postura de humildade profunda diante do Senhor. Mesmo sendo um homem justo, ele reconhece que as suas murmurações, as suas queixas, foram de forma imprudente, porque ele feriu certos atributos de Deus, porque ele não conhecia Deus como deveria. As frases de Jó, eu te reconhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, revela aí no capítulo 42, versículo 5, uma mudança significativa. Jó agora conhece a Deus de forma íntima, de forma pessoal. E este é um momento de revelação e entendimento para Jó e também para nós, porque ele passa a ter aí uma experiência direta com a presença de Deus. Antes, a sua visão era limitada ao que ouvia falar sobre Deus. Mas agora, ele experimenta uma compreensão muito mais profunda do caráter divino. Ele passou a conhecer os atributos de Deus. Jó reconhece a grandeza e a soberania do Senhor. Agora, o patriarca compreende a imensa capacidade e o imenso poder do nosso Deus. Ele demonstra um novo entendimento desta natureza do Senhor quando ele passa a conhecê-lo dessa forma. O arrependimento genuíno de Jó é um exemplo poderoso para nós. Ele não expressa apenas um remorso superficial, mas uma mudança de coração que transforma a sua perspectiva. A Bíblia, ela nos ensina que Deus não despreza um coração quebrantado, um coração arrependido, como está registrado lá em Salmo 51, no versículo 17. Da mesma forma que o patriarca Jó, nós somos chamados a rever as nossas atitudes e buscar um arrependimento sincero, confiando que Deus é fiel para perdoar e restaurar as nossas vidas. Jó se arrepende das palavras que proferiu. Ele despreza o reconhecimento, a inadequação de suas palavras diante da grandeza de Deus. Este ato de arrependimento demonstra humildade e reconhecimento da própria imperfeição diante da perfeição divina. Jó, ele nos mostra que, mesmo quando não entendemos os planos de Deus, nós devemos nos render com humildade e também aceitar a vontade do Senhor, pois Ele age sempre com sabedoria e amor sobre as nossas vidas. Em resumo, Jó 42, no versículo 4 ao 6, descreve a transformação desse homem, que passa de um estado de dúvida e questionamento para um estado de humildade, um estado de reconhecimento e um estado de arrependimento diante de Deus.
Ele reconhece a grandiosidade divina e se arrepende daquelas palavras que ele proferiu lá no início, demonstrando uma mudança significativa em sua percepção de Deus e também daquilo que ele mesmo era. Ao seguir este caminho, nós encontramos não apenas perdão, mas também encontramos a paz e a transformação. E assim aconteceu com o patriarca Jó. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Restauração de Jó. A Restauração de Jó. Capítulo 42, meditaremos no versículo do 7 ao 10. E veremos que este tópico ele vai descrever o desfecho da conversa de Deus com os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. E eles que tinham criticado Jó e sugerido que ele havia sido punido por algum pecado. Deus, após conversar com o patriarca, ele declara a sua insatisfação contra os amigos, porque eles não tinham falado a verdade sobre Deus, como o servo Jó. O poema, que durou do início do capítulo 3 até o capítulo 42, no versículo 6, ele acaba. E em Jó 42, 7, nós voltamos à prosa, bem como ao prólogo ali, aqueles primeiros 2 capítulos iniciais ali do livro, onde encontramos o início da tragédia e dos diálogos, bem como a exposição do tema sobre a história do patriarca Jó. Mas por que essa mudança? Você vai me perguntar. No poema, nós expressamos sentimentos, nós expressamos emoções e também reflexões. Já na prosa, nós narramos, nós descrevemos, nós argumentamos, nós informamos e expressamos ideias de forma direta e clara, para que toda a história ela possa ser compreendida de uma maneira fidedigna. Há 2 características em particular para anotar sobre este epílogo. Primeiro, a experiência de Jó com a graça que ele encontra, a expressão em sua oração por seus amigos. Em segundo lugar, a experiência de Jó com a graça está no aqui e agora, neste mundo. Após o arrependimento sincero de Jó, Deus ele vai intervir em sua vida de forma poderosa. Deus acusa os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, de não terem falado a verdade sobre Deus. Eles tinham atributos, eles tinham atribuídos ali as dificuldades de Jó a seus próprios pecados, sugerindo que Deus estava punindo Jó. Os amigos de Jó, que o acusaram injustamente, agora precisam oferecer sacrifícios, precisam também pedir que Jó interceda por eles. Esta oração de Jó seria aceita por Deus. E ele não os trataria de acordo com como eles mereciam, não é? Pelas suas falhas. Os amigos de Jó, eles obedecem àquela ordem que Deus tinha dado, que era para oferecer os sacrifícios necessários. Deus aceita a oração de Jó em favor deles. Deus aceita também o sacrifício. Deus mostra que, apesar das falhas desses homens e da teologia limitada que eles defendiam, Jó é visto como um servo fiel e será o intercessor deles. O servo do Senhor oferece aí uma oração em favor de seus amigos, pela qual eles são aliviados da ira de Deus e levados
a reconciliação com seu próximo. Este ato de intercessão é significativo. Jó, que antes fora criticado, agora ora por aqueles que o julgaram. Mesmo em meio ao sofrimento, Jó ele manteve o seu relacionamento com Deus. Jó demonstra também misericórdia para com seus amigos. Além disso, se a gente for notar, Deus ele vai restaurar tudo que Jó havia perdido, como estudamos até aqui. E também faz isso em dobro. Ele recebe bens em abundância, novos filhos, uma longa vida. Essa restauração nos ensina que Deus era capaz de transformar o sofrimento em bênçãos, desde que a gente se volte para Ele, com fé e arrependimento. A restauração de Jó nos mostra que Deus não apenas nos perdoa, mas Deus, Ele também nos abençoa abundantemente. Deus, Ele transforma as nossas perdas em ganhos e nos oferece um novo começo. Quando nós confiamos em Deus, nos seus propósitos, naquilo que Ele traça para os nossos caminhos, nós permanecemos firmes em meio às provações. Experimentamos não apenas o perdão divino, mas também a graça e a restauração que Ele tem para nós. Em resumo, nós vimos que esse trecho de Jó demonstra como Deus lida com aqueles que não entendem as suas ações e como Ele pode restaurar a bênção após a provação, mesmo que a pessoa esteja passando aí, vamos dizer, por momentos muito difíceis. A história de Jó também destaca a importância da oração, a importância também da intercessão e como Deus pode usar os sofredores para interceder também por outros que também estes possam alcançar as bênçãos divinas preparadas para eles. E neste caminhar chegamos à conclusão desta 12ª lição deste segundo trimestre da revista Palavra e Vida. Vimos aqui, na lição de hoje, que mesmo transcendente, mesmo sendo grandioso e poderoso, né? E distinto da sua criação, Deus ele se revela ao homem mortal. Para que isso? Para que o homem ele possa lhe conhecer como ele realmente é. A jornada de Jó vai nos ensinar aqui que o sofrimento ele pode ser uma oportunidade para o arrependimento, também para a transformação. Ao reconhecer as nossas limitações e nos arrependermos, sinceramente, nós abrimos as portas para a intervenção divina. Deus, em sua misericórdia, não apenas nos perdoa, mas Ele também restaura e abençoa além do que nós podemos imaginar. A justiça, de forma única e absoluta, é o exercício da atividade soberana do direito de Deus, de executar em cada ser humano o que lhe é devido, aquilo que Deus quer, segundo as suas escolhas, de forma objetiva, e tratá-lo de acordo com os seus merecimentos, se assim prover a Deus. Jó, ele foi restituído de todas as áreas aí da sua vida, mostrando que a graça de Deus ela é maior do que qualquer sofrimento que nós possamos enfrentar. Vimos então que todas as relações existentes
são dependentes da aplicação da justiça santa exercida aí pelo próprio Deus. Como, vamos dizer, um modelo para os seus filhos da aliança, para que possamos assim também seguir. Sem o verdadeiro conhecimento do Senhor, sem o conhecimento da sua justiça, essa justiça não vai existir para nós, e nem a aplicação correta dessa justiça em nossas vidas. Como diz a autora americana Anne Johnson Flint, que ela compôs muitas poesias religiosas e se tornou aí uma escritora renomada em todo o mundo cristão, pela sua criatividade nas suas obras. Ela escreveu que a graça de Deus, ela é grande o suficiente para corresponder às grandes coisas, às ondas aí, como ela diz, né, na sua poesia, as ondas que rebombam e avassalam a alma, os ventos rugidores que nos deixam atônitos e sem respiração, as tempestades súbitas que fogem ao nosso controle. A graça divina é grande o suficiente para satisfazer todas as pequenas coisas. As pequenas tribulações que nos irritam, como picadas de alfinete, assim ela escreve. A preocupação com os insetos zumbindo, que são persistentes, as rodas que chiam, né, e nos desgastam a alegria. Então essa poesia dela, ela quer dizer que com isso tudo, quer dizer que a graça de Deus, ela aplaca tudo aquilo que nos incomoda nessa vida. Portanto, assim como Jó, nós devemos confiar em Deus, em todas as circunstâncias, certos de que Ele, o Senhor, Ele sempre age com amor e sabedoria. A história de Jó, então, nos lembra que ao nos humilharmos e nos arrependermos, experimentaremos não apenas o perdão, mas também a restauração e as bênçãos que Deus ele preparou para mim, para você, para todos nós. Como diz o texto, ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará e concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Assim está na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 10. Que possamos então, como Jó, manter a nossa confiança em Deus e viver na certeza de que Ele sempre tem o melhor para nós. Isso independentemente de qualquer circunstância. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Elton dos Santos Pinto. Na primeira reflexão, uma pergunta. Em que área da sua vida você precisa reconhecer as suas limitações e buscar arrependimento sincero? Bem, irmãos, várias áreas, não é isso? Mas o importante, reconhecer as próprias limitações e buscar arrependimento sincero. Isso são passos essenciais para o crescimento pessoal e também para o crescimento espiritual. A humildade em reconhecer as falhas, seguido de uma mudança de coração e também de atitude, são fundamentais para uma vida mais plena, uma vida que tem um maior significado para nós e para Deus. Na segunda reflexão, uma outra pergunta. Como você pode desenvolver um coração mais humilde e submisso aos planos de Deus?
mesmo em meio às dificuldades. Desenvolver aí um coração humilde e submisso exige aí um esforço contínuo de uma autoavaliação, de uma entrega à graça de Deus e prática da humildade de novo aí no dia a dia, mesmo em meio às dificuldades como nós vimos aqui nesse estudo de hoje. Na terceira reflexão, mais uma indagação. De que maneira o exemplo de Jó pode inspirar você a confiar na restauração divina, sabendo que Deus ele é fiel para abençoar aqueles que se voltam para Ele? Bem, o exemplo de Jó ele pode inspirar aí a confiança da restauração divina para nós também, ao demonstrarmos aí que, mesmo diante de profundas provações, a fé e a perseverança podem conduzir a uma bênção abundante. O nosso patriarca Jó, apesar do sofrimento e dos questionamentos, ele nunca abandonou a sua fé. E a sua restauração, ela foi de acordo com a Bíblia, como está aí registrado, mais do que ele tinha antes. Essa perseverança nos ensina que a fé verdadeira não é medida pela ausência de desafios, mas é pela nossa capacidade de permanecermos firmes em Deus, mesmo quando tudo aí ao nosso redor parece estar desmoronando. Bem, assim hoje então estudamos aqui no nosso canal o capítulo 42 do livro de Jó, com o tema O Arrependimento de Jó. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, convido você, se ainda não se inscreveu, se inscrever aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Se estiver escrito assim, é porque você não está inscrito. E não se esqueça de curtir, deixar aí o seu like e deixar um comentário aqui também. Acione aí o sino das notificações para que você possa receber aqui no momento que nós estivermos publicando. E compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando aqui a lição de número 13, que vai ser a nossa última lição deste trimestre, com o título A Soberania de Deus sobre Todas as Coisas. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?